Meu nome é Natália Salazar. O meu nome é Mônica de Lima Knudsen. E eu sou Renata Schmidt. E nós somos o podcast Pátria Amada Criminal. Sejam bem-vindos. Bem-vindas! Yay! Uhul! Yeah! Eu não sei o que é isso, desculpa. Yeah! Ah, porque a Renata sempre tá empolgada. Bem-vindo! Yeah! Bem-vindo! Ok. E eu e a Renata, eu e a Mônica, a gente é cansada. A gente é mais velha que a Renata. Então a gente Não sei é porque cansada. você é um ano mais velha que eu, cada uma. Então, mas é o suficiente. Esse ano, você não tem ideia do que esse ano fez comigo. Esse ano a mais fez uma tragédia. Não, tá sendo, Olha, tá sendo muito difícil. menos de 6 meses pros meus 40. Olha, chique. Teremos um jubileu. Jubileu. Jubileu? É, eu também não entendo isso. Não sei. Ok. A primeira coisa que a Natália dos Recados vai fazer com vocês é dar recados. A primeira coisa que eu preciso dizer é muito, muito, muito obrigada por todas as mensagens que a gente recebeu depois de ter liberado o episódio da semana passada, da Ida Curi. Foi um episódio que as três estavam extremamente vulneráveis e a gente... Não vou dizer que quando eu fiz o upload do episódio, eu não vou dizer que eu não tava nervosa. Eu tava extremamente nervosa de que as pessoas fossem acusar a gente de querer atenção, ou que a gente tava fazendo sensacionalismo, ou que a gente tava odiando o homem e não sei o quê. Só que a gente só recebeu mensagem de apoio, só recebeu mensagem de carinho, de afeto, falando que, sintam-se abraçadas. Muitas mulheres resolveram compartilhar com a gente, inclusive, as próprias histórias. E os nossos ouvintes homens, ao invés de eles falarem, nem todo homem é assim, vocês militaram muito contra homem, nem todo homem é isso. Não, eles chegaram e falaram, realmente, episódio bem necessário, muito obrigado, eu tenho 2 filhas, eu tenho filha, tenho não sei o que, tenho sobrinha. E, assim, foram mensagens de pura empatia com a gente depois desse episódio. E eu achei muito legal, gente. Obrigada mesmo por ouvirem e pelo apoio, pelo apoio, pelo carinho. Eu também queria falar, teve muito feedback no episódio do Andre Yates, que eu também gostei muito, 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 muito bom feedback do pessoal, e a gente começou essa conversa também sobre saúde mental. Eu achei que era isso que eu queria, né, com aquele episódio. Então, pra, assim, rolar um pouco no seu trem de... Não, muito obrigada, gente. A gente precisa realmente ter essas conversas chatas que muita gente acha que é militância, só que assim, a gente brinca, né, que a gente tá militando, só que não é uma militância pra lacrar, é uma militância porque são conversas que fazem parte da nossa vida e que a gente realmente precisa. A gente precisa e que de repente, eu acho que de repente se as pessoas conversassem mais sobre esse tipo de coisa, sobre esse tipo de problema, talvez a gente tivesse até menos assunto pra tratar nesse podcast, porque menos crimes aconteceriam. Pois é. Então... Esquece o que a gente falou, continue não debatendo, porque senão a gente vai perder muito conteúdo. A gente agora tem Catarse, tem conteúdo ser humano nunca vai parar de produzir miséria e putaria. Não, mas imagina que bom se não tiver mais miséria e putaria, a gente puder falar só dos erros do passado. Imagina que bom seria. Nossa, isso seria maravilhoso. Se a gente pudesse ter um podcast, lembra quando era assim e agora não é mais? Vai ficar que nem os meus livros de pornografia. De novo, a Mônica todo episódio ela fala desses pornografia de dona de casa. De dona de casa. Todo episódio, gente, todo. Ela não consegue... É tipo eu falando do CrossFit. Todo episódio ela fica assim, ó, esperando qual que é a deixa que ela vai colocar, que ela vai ver. Os romances dela de dona de casa. Tá chegando na minha hora. Tá chegando na minha hora de brilhar. Gente, caso vocês não saibam, a Mônica adora ler romances de dona de casa. De pornografia. Rolequim, se vocês quiserem apoiar a gente, patrocinar... Fazendo muita propaganda grátis aqui pra vocês, viu? Collabs, gente. A outra coisa que eu preciso falar
A gente começou aquele episódio da Ida Curi, a gente começou como um minisódio. Então, a gente tava no início, a gente tava muito bem descontraída, não sei o que, falando de comida japonesa. Inclusive, quero agradecer as mensagens que eu recebi com fotos de comidas japonesas e sugestões de comida japonesa que é mais gordinha pra gente que é mais assim, né? Que precisa de mais uma sustância. Para de dar shade de sushi. Para, Natália. Você que tem que abrir sua mente, sabe? Não, então, o que eu tô falando não é shade, é porque eu não gosto, eu comparei sushi com salada, daí eu falei, é muito saudável pra mim, eu gosto de umas coxinhas, umas empadinhas, umas coisas mais fritas, e o pessoal Mas tem várias coisas fritas. Então, o pessoal me mandou várias sugestões, e faz muito pouco tempo que eu comecei a comer comida japonesa, então eu preciso realmente dessas sugestões. Hot rolls, como a hot rolls. Ok. Sim. Hot rolls, eu não sei nem o que é isso, vou até anotar. É o sushi fritado. O sushi, ele é frito e ele tem uma calda agridoce. Muito gostoso. A gente tem até aqui no Arbic, lá no Amphi, naquele sushi no Amphi, ele tem eu e a Sofia sempre comer lá, a gente pega um house menu que eles têm. É bom, então, aquele restaurante, ó. Várias dicas, gente, pra você que tá passando por lá. Então, mas eles têm, e eles têm o que eu acho uma delícia é que eles têm um avocado, o abacate e fica, sabe, ele fica que nem manteiga derretida, bem dizer, assim, quando ele fica fritado. Uma delícia. Aí fica a dica. Fica a dica. Mas, então, naquele episódio a gente tava muito bem descontraída e eu não tinha planejado dedicar aquele episódio pra ninguém, mas a gente começou a falar de comida japonesa, eu comecei a falar de Biuna. A gente começou a falar de comida japonesa porque a gente tava dedicando o episódio, tava dando um alô pra os ouvintes do Japão. Sim. Pros ouvintes do Japão. Mas daí a gente começou a falar isso, daí eu falei, nossa, gente, inclusive eu posso dar um alô pro pessoal de Biuna, que foi quando eu tive mais contato com a comunidade japonesa. E eu tenho 2 amigas lá que ouvem o podcast. Uma era a Soraya, e daí eu falei, e a outra é a Ana Paula. E eu falei Ana Paula umas 15 vezes durante o episódio, e o nome dela não é Ana Paula, é Ana Elisa. Shame! E daí, porque foi assim, eu tenho uma outra amiga que chama Ana Paula, que também ouve o podcast, mas, gente, desculpa, Ana, tô me retratando aqui. 1000 perdões. Você vai. Você devia ter falado só Ana, né? Porque aí você tava de bem. Exatamente. Ana nunca dá errado, mas. Ai, gente, que vergonha. Ela me mandou uma mensagem assim. Eu vou até ler. Ela falou assim. Aí você tá ouvindo o episódio do seu podcast preferido, a amiga cita você e erra seu nome. Bom, ela pegou e falou assim, eu vou desfazer a assinatura no Catarse agora. Qual que é o telefone do saque? Ai, meu Deus. Mas é claro que ela tava brincando, eu pedi 1000 desculpas pra ela, tô pedindo agora. O nome dela é Annelise, ela é maravilhosa. E desculpa, Ana, por ter errado o seu nome, mas não foi. Mas enfim, gente, vocês me amam porque eu falo merda. Ai, a Natália chamou o capiroto de popiroto, gente. Sim. Pelo amor de Deus. Ela não faz por mal. A gente sempre fica brincando que sou eu que falo português todo errado, mas a Natália também tem uns... Eu confundo tudo, gente. Agora eu acho, a gente, pelo menos agora a gente tem a Renata, sabe, que ela sabe um pouco mais pra corrigir a gente, mas imagina, quando era só eu e a Natália, e eu falava as coisas erradas, e a Natália ia me corrigir, e eu tenho certeza que ela me corrigia errado também. Tanto que naquele episódio do Blatelito, você fala assim, ele vendia melatonina, que é um negócio que é um hormônio natural pra você... dormir, né? Pra você dormir. É um hormônio natural que o corpo produz pra te deixar sonolento. E eu falei, sim, melatonina, pra ficar bronzeado. Só que é melanina, isso é melanina que fica bronzeado, não tem nada a ver com melatonina. E a gente falou o episódio inteiro, melatonina. Mas era pra ficar bronzeado. Então era melanina, não melatonina. Então tá bom. Eu não sei. A gente fala tudo errado. Mas tudo bem, gente. Mas eu só entendo o que a gente tá querendo dizer. Eu falo menos errado só porque eu saí do Brasil. Se não, vocês mandam um monte de mensagem pra gente corrigindo a gente o tempo todo. Sabe? E a gente pensa assim, a gente, quanto a correções, gente, a gente sempre fala, corrige, manda mensagem pra gente, e a gente nunca lê aqui no podcast as correções, tá? Mas assim,
continua corrigindo a gente no Insta. E ao invés de mandar mensagem no DM, né, no privado, comenta no negócio no post. Peraí que eu preciso rotar. Comenta no post do episódio, porque daí todo mundo vê. E porque senão a gente acaba esquecendo de mencionar aqui no pod, acaba mencionando... A gente só faz umas correções, tipo, muito importantes aqui. A gente teve, assim, tipo, 15 respostas da origem da Não dá asa cobra. Exatamente. Quer dizer, então. A gente recebe um monte de explicação, mas exatamente. Talvez se vocês botarem pra todo mundo ver, aí não precisa a gente receber 15 explicações do mesmo... e daí também vocês podem discutir entre si, né? E assim, não brigar, mas explicar, debater uma com o outro, falar, tem essa origem aqui, tem não sei o quê, divide, compartilha a experiência, gente. A gente não deixa de compartilhar por mal, é só falta de foco mesmo. Não é por mal mesmo, é porque a gente realmente esquece. Mas a gente adora quando vocês mandam mesmo assim, gente. Sim. E é isso. Vamos que vamos. Vamos que vamos de tragédia agora. E essa é a minha história, esse é o meu momento. Vou começar citando as minhas fontes antes de falar o nome do caso. As minhas fontes são o True Crime Garage, o Court Junkie, o True Crime Island, um podcast que eu achei o nome incrível, que é Kentucky Fried Homicide. Eita, eu escuto um que se chama Kentucky Fried... Peraí, como é que é o nome? Crime Fried Chicken Crime, uma coisa assim. Alguma coisa assim. Mas tem esse é Kentucky Fried Homicide. E eu vi os canais do YouTube, o That Chapter, o This Is Monster, a temporada 3, e um artigo do Medium que chama For the Love of a Cam Girl, do A.J. Wiseman. Chique. E vamos falar de Grant Amato. E um caso que aconteceu na Flórida. A gloriosa Flórida. A gloriosa Flórida. E esse é um caso... eu gosto de casos que são meio malucos e que vêm de lugares que você não esperava muito. E esse é um deles, porque a família Amato, eles são considerados assim, a família clássica... Sim, família classe média americana clássica. O patriarca da família, né, o Chad Amaro, ele era representante farmacêutico da CVS. E nas horas vagas ele era programador. Claro. A esposa dele... Sim, clássico. A esposa dele chamava Margaret... Ela trabalhava como chefe de atendimento ao cliente de uma empresa de plano de saúde e, nas horas vagas, ela fazia trabalho voluntário para uma ONG que cuidava de cavalos que eram resgatados depois de sofrer maus tratos. Ela, inclusive, chegou a adotar um desses cavalos. vocês pensaram no episódio do cavalo agora, porque eu pensei também, né, gente? ela que o trauma voltou. O trauma voltou. Eles têm uma coisa nos Estados Unidos que eles têm um negócio que eles chamam de horse whisper, né? Tem pessoas que não se sabe por quê, mas que os cavalos reagem bem a essas pessoas no sentido de se tranquilizar. É alguma vibe calma que essas pessoas passam, que elas conseguem lidar melhor com o cavalo que sofreu trauma. Porque tem cavalo que ele é pego em situação tipo de estábulo clandestino, de corrida ilegal e tal, que ele fica agressivo, né? E se você não tem o jeito de lidar com ele, você pode tomar um coice e morrer, basicamente, né? Só um adendo. A Margaret é um nome tão de classe média que é impossível. Você nunca conhece uma Margaret que é muito rica, nenhuma que é muito pobre. Ela é a tia Meg. É a tia Meg. Ela é sempre... A Margaret é sempre classe média. Sim. Mais classe média que isso é impossível. Vai ficar mais classe média ainda, prepare-se. Ok. Ela fazia isso, ela fazia trabalho voluntário com cavalos. E o casal tinha 3 filhos. O mais velho chama Jason, e ele era um filho de um casamento anterior da Margaret, mas ele foi adotado pelo Chad quando ele tinha 3 anos. E os outros 2 filhos são o Cody e o Grant. O Cody é o do meio e o Grant é o mais novo. Eles tinham só 11 meses de diferença. Eita. Nossa. Amém. A família, eles moravam numa cidade que chama Chulota, na Flórida. Chulota? Eita. E eles eram conhecidos como a Football Family, porque eles eram fãs dos Florida Gators, que era o time da região, e eles iam em todos os jogos. Explica que é futebol americano, não futebol que a gente fica pensando...
É futebol americano. É que pra eles é só futebol, né? Porque pra eles esse é o futebol eles chamam real. futebol Esse é de futebol soccer real. lá, né? Eles chamavam eles de Football Family porque eles iam em todos os jogos de futebol Que assim, americano. eu desse fico time. muito indignada que eles ficam chamando de futebol e reclamando que, vocês jogam soccer aí na Europa e em outros lugares. Porque o futebol americano não tem nada a ver. Primeiro, é com a mão. E a bola é oval, não é uma bola, tá entendendo? É um negócio oval, sabe? Que eles jogam. E eles raramente usam o pé. Eles usam o pé, mas a maioria do jogo é feito com a mão. Eu falo pro Peter, é um glorified handball. Sim. É isso mesmo, sim. Sim. Eles pegaram o rugby, criaram uma versão deles pro rugby, falam que é diferente, mas não é a mesma coisa. Mas não é a mesma Que coisa. não tem nada a ver com futebol. Eles só Não pegaram tem. esse nome porque o nome já tava popularizado e botaram no esporte e foda-se o resto do mundo. Foda-se vocês. Primeiro, aprendam, não use futebol pra essa porra desse futebol americano e para com essa putaria de pounds e inches e sabe, usa quilo, usa metro, usa, A Mônica já começou a militância anti como o resto do mundo. Eu tô no primeiro parágrafo ainda. A Mônica já tá militando. A Mônica já subiu no palanque. Porque eu fico puta. Já foi com essas buscar a coisas. foice e o martelo contra os Yankees já. Viva a mãe Rússia! Se conforme com o resto do mundo. Adaptem-se. Meu Deus. Sim. Também acho. Bom, então voltando. O Code... Agora que a gente parou pra falar um pouquinho sobre unidades de medida e esportes. E futebol. por que não? Futebol. Algo O que a Code... gente entende Os brasileiros muito, me né? entendem, eles me entendem. Eles Não, me eu concordo com concordam. você. Sim, Plenamente. não, tá certo. O Code e o Grant, eles eram melhores amigos um do outro, mas na verdade, o Code era meio que o único amigo do Grant. E aí eu pus entre parênteses, flautinha do Titanic. O Code era o único amigo do Grant. Coitado do Code, né? O que contam que acontecia é que meio que a galera era amiga do Code e o Grant meio que vinha no pacote, sabe? Tipo, que eles... Você sabe, é tipo assim, o Code ia fazer alguma coisa, eu vou lá com os meus amigos. Leva seu irmão também. Sabe, Mas tudo. também tem isso, mas também tem o fato de que eles eram muito próximos, os dois. Se você olhar as fotos que eu vou compartilhar nas nossas redes sociais também, tem uma foto que estão os dois juntos. A primeira foto, que tá escrito Florida Nurse embaixo. Os dois, pra mim, eles parecem gêmeos. O Code é o da esquerda e o Grant é o da direita. Sim. Eles eram muito parecidos fisicamente, eles tinham gostos parecidos, a diferença de idade era minúscula, tipo, o Code tava 1 ano na frente do Grant. E eles, assim, eles faziam tudo juntos. Os dois estavam juntos no time de levantamento de peso da escola. Não sabia nem que eles podiam competir com isso, mas o americano compete com qualquer coisa, né? Então, Weightlifting. eles também... Olhei porque... Weightlifting, É o que a gente Eles- faz no CrossFit. Aí, Tá a gente já chegou no momento em que Olha, a Mônica falou do livro a dela, Natália aqui fazendo propaganda da seita dela, sabe? a Natália falou da dela e a Mônica falou dos romances. Eu preciso falar de alguma coisa que eu preciso falar. Não sei, eu vou achar a coisa que eu sempre falo também. E eles participavam de um time semiprofissional de Airsoft. É que nem o O que Christopher. é Airsoft? Airsoft é que nem aquele caso que a Mônica trouxe. Isso. São as armas. Lembrei. As armas de... É tipo um paintball, Paintball, chique, só que gente. com- Só que é negócio com... de ar. Eles Bola de participavam... Sim, em vez de tinta. Eles participavam de um time semiprofissional de Airsoft que Então, chamava Remedy. Eles contam ponto, sabe, o sistema de honra, que você tem que dizer se você foi baleado ou não, Sim. pela bala invisível. E além disso, eles colecionavam armas. E qual que era o plano de vida dos irmãos Cody e Grant? Eles queriam se formar em enfermagem, se especializar em anestesia. Eles queriam comprar 2 BMWs combinando um com o outro. Sim, Que cafona, que brega. Eu falei que ia piorar, eu falei que o é? nível de... Eu falei que piorava, sim. Eles queriam comprar 2 BMWs iguais
E os pais deles Eles tinham queriam essa casa... ser gêmeos sem ser gêmeos, né? Sim, mas, gente, gêmeo, eu tenho primos gêmeos que eles não têm um carro que combinam com outros, nós não moram juntos, não, Não, geralmente são assim forçados pelos pais quando são crianças e não têm escolha, e quando eles crescem eles viram totalmente um diferente do outro, né? Mas eles não tinham, eles queriam, não era forçado pela família, eles queriam comprar carro combinando e o plano deles também era, os pais deles tinham essa casa na Flórida, mas os pais deles planejavam se aposentar no Tennessee, eles tinham uma casa de férias no Tennessee. Okay. Os irmãos queriam comprar a casa dos pais, era uma casa de 2 andares e 4 quartos, e 4 banheiros lá, e comprar a casa dos pais, para os pais aposentarem, e morar juntos para sempre na casa dos pais em que eles cresceram. Nossa, que brega. Sim. Ai, gente, olha, a Sofia já me falou uma vez, mãe, eu te amo, eu vou morar com você pra sempre, pro resto da minha vida. Eu falei, não, você não vai não, minha filha, você vai viver sua vida, vai se mudar, você vai pra fora. Gente, ó, eu tô criticando, mas o meu sonho é comprar a casa que minha tia morou a vida toda, porque ela é a casa do meu avô onde eu cresci, então eu vou retirar a minha crítica, porque eu sou brega igual. Enfim, eu acho que nesse ponto eu ainda nem julgo, sabe? Eu acho que, tipo, ok, eles fizeram esse rolê maluco, eles queriam fazer esse rolê maluco. Se bem que agora na pandemia todo mundo se mudou de volta pra casa com os pais de novo, né? Não vou... tá bom, eu vou também retirar minha crítica. E até aí o plano tava dando certo. Os dois, eles se formaram em enfermagem pela University of Central Florida. O Grant entrou um ano depois do Cody. Então, o Cody se formou primeiro e tal, e os dois passaram pra fazer a pós em enfermagem com foco em anestesia. Mas as coisas começaram a dar errado primeiro quando o Grant não conseguiu terminar a pós. O Cody se formou em anestesia e começou a trabalhar como enfermeiro anestesista, e o Grant não conseguiu passar no curso. Não. Mas até aí, em teoria, tudo bem, porque os dois estavam trabalhando como enfermeiros e tal. Obviamente o Cody ganhava mais dinheiro, mas... né, eu acho que o Grant começou a vida dele começou a sair de controle nesse momento. Piorou ficou pra trás. Ele se sentiu pra trás. A vida dele começou a cair em pedaços. Começou a cair aos pedaços. A vida dele começou a cair aos pedaços quando isso aconteceu, quando ele não passou no curso. E aí, piorou quando ele foi pego roubando 8 frascos de Propofol. Eita! Propofol, pra quem não sabe, eu não sabia também antes o que matou o Michael Jackson. Exatamente. Foi o tranquilizante que matou o Michael Jackson. É bem forte, né? Eu tava vendo aqui, eu pesquisei no site de pesquisa médica e farmacológica que chama Bound Tree. Cada frasco que o Grant roubou tinha o valor estimado de $719, cada vidro de remédio. Porra! Ele roubou 8. Porra. Que seria o Propofol Vial, que é o intravenoso de 100 miligramas e 100 ml. É heroína pros ricos, né? O príncipe também morreu sim. disso. É isso, é basicamente a heroína pros ricos. E aí o que aconteceu? Ele foi pego roubando, porque quando você... É um remédio que ele é tão controlado que pro staff do hospital acessar o remédio, você tem que colocar sua digital e colocar o tanto de remédio que você quer e você retira. E o que aconteceu foi que o staff do hospital percebeu que tinham 8 frascos faltando. Mas assim, a gente não sabe há quanto tempo ele não roubava o remédio. O que a gente sabe é que ele foi pego, né? Porque ele roubou 8 frascos de uma vez, foi muito. Vocês já viram a série no Netflix da mulher que... Perícia viciada? Sim. Eu vi. Nossa, aquele... como abafar um drug scandal. É muito bom. Eu não sei como que é o nome em português, mas é excelente. É perícia viciada em português. É perícia viciada. Mas, eu fiquei assim, como é que... Como é que pode, né? Como é que ela tá trocando isso com água, gente? Pelo amor de Deus, é que nem a gente fazia, sabe? Quando meu pai, ele tinha um bar, sabe? Lá vai a Aí Mônica. eu bebia Olha o rabo de galo. Eu botava água, aí meu pai chegava e reclamava, minha filha, melhor você não botar água, só beber, só roubar de mim, mas sem encher a garrafa com água, porque aí você destrói o resto do uísque ou de qualquer coisa que foi que eu peguei. E a Mônica falou, brother, tipo, zoada já, bêbada. E nesse momento, eu preciso que uma de vocês comece a tomar notas. Tô É aqui. a Natália que vai Vamos fazer esse falar, trabalho. já que vocês curtem matemática, e como os ouvintes sabem, eu não gosto, eu não entendo, não é minha praia.
Eu preciso de alguém que vai começar a tomar notas pra mim de valores. Vamos lá. Começando vamos lá. aí. Ok. E aí o que acontece? Depois disso, ele foi demitido, obviamente. E ele foi a tribunal, porque esse tipo de remédio, você subtrair esse tipo de remédio é considerado grand theft, que seria tipo tráfico de drogas. Sim. E aí, o Grant diz que ele usava o remédio porque ele usava em pacientes que não estavam sendo anestesiados o suficiente pelos médicos. Aí vem o Cody, que teve que pagar $8.000 para um advogado para evitar que o Grant fosse preso, porque ele podia ter sido preso como traficante. E aí ele gastou esses $8.000, então nota aí, $8.000 já de gasto com o Grant até esse momento. Foram $8.000 que, assim, se o intuito era tirar o irmão dele da cadeia, funcionou. Qual foi o argumento do advogado? Que eu achei que foi até extremamente inteligente. O advogado chegou pro hospital e falou, ele tá alegando que ele usou isso em paciente do hospital. Vocês realmente querem abrir uma ação penal que a gente vai divulgar pra imprensa e vocês vão ficar sabendo que o enfermeiro que não tinha licença pra aplicar anestesia pode ter aplicado anestesia em pacientes, e aí vocês vão querer que todo mundo que o paciente morreu processe vocês por tipo, contratarem essa pessoa? Aí o hospital disse, ok, não vamos prestar queixas. Eita. Certíssimo. Mas assim, o que ele fazia com essas drogas que ele tinha roubado? A gente vai falar sobre isso, porque vamos chegar nesse... Sim. Eu sei que no final, o que acontece... A gente não sabe pra onde esse remédio foi, tá? O que a gente sabe é que é extremamente improvável que tenha ido pra paciente. Na moral, que ele vendeu. Isso aí, assim. todo mundo... Eu também entendi isso aí, rapidinho, que não é um cliente. Você não tira essas garrafas, 7 garrafas, essa garrafa inteira só pra dar pra paciente que tá precisando. Exatamente. Assim, na moral, ele vendeu. Mas, o que o advogado argumentou com o hospital foi, ele disse que ele aplicou em pacientes. Vocês querem pagar pra ver? Vocês vão querer todo mundo... O que vocês acham que é melhor? Vocês deixarem passar? Ou que todo mundo que já passou, enquanto ele trabalhou no hospital, processe vocês falando que o avô, que não sei quem, morreu porque vocês colocaram esse cara que tava dando remédio sem ter direito de colocar esse remédio nos outros. O hospital só falou, muito bem, não vamos acusar você de nada. Vá embora, vá livre, mas não volte mais aqui. O hospital foi aquele meme, quem somos nós pra julgar? E aí, isso aconteceu em 2018. Nessa época, o Grant tinha 28 anos. Tava desempregado. E não tinha conseguido acabar os estudos. Não conseguiu se formar. Ele era enfermeiro, tá? Então ele podia exercer a profissão de enfermeiro. Mas ele não... O plano de ser anestesista não rolou, porque ele não passou. Então, assim, ele e o Cody ainda moravam com os pais, tá? Porque eles queriam morar lá pra sempre. Eles queriam comprar a casa dos pais. Eles nunca saíram de casa. Então era um cara com 28 anos, desempregado, morando com os pais, que tinha um diploma que no momento não servia de nada, porque por mais que ele não tenha sido preso, isso manchou o currículo dele. Ninguém ia dar uma carta de recomendação pra ele, né? Não, e assim... Provavelmente não sei, né? Porque a gente teve um Dr. Death que ele também... Sim. Todo mundo passou o pano por ele, né? Enfim, sei que aí o que ele decidiu fazer? Ele começou a fazer streamings na Twitch. Para quem não sabe o que é a Twitch, Twitch é uma rede social, basicamente, que você streama, você transmite ao vivo, sempre. Você pode transmitir praticamente... Eles têm a fama de ser bem chatos com conteúdo sexual, então não é isso normalmente, então não tem putaria lá, porque senão o canal cai, mas você que joga videogame, sei lá, você joga um Counter-Strike da vida, que foi a última coisa que eu joguei lá em 2004. Você poderia transmitir a sua partida ao vivo. Posso falar uma coisa? O meu ex-namorado que era doido, ele jogava muito Counter-Strike. E ele era tipo... Ele dizia que ele era um dos melhores da Noruega. Aquele jogo é uma bosta. Você sabe, você vai lá, passa de 5 segundos, você dobra o esquina, morreu. Tipo, eu nunca entendi aquele jogo. Porque alguém atirou em você tem que ficar olhando. É tipo, é uma treta. É que assim, se você mora no Brasil, isso já é o seu dia a dia, sabe? Então assim, enfim... Counter-Strike, Morro do Alemão. Tem Favela do Rio, tem o pacote de expansão Counter-Strike. Tá brincando? Ai, não? Meu Deus. Tem Favela do Rio, você joga na favela. Ai, que tragédia, gente. Mas enfim... Eu gostava de assistir o pessoal jogando, mas o Counter-Strike eu nunca entendi, porque o pessoal... 5 segundos você morre o tempo todo. Que se você...
É que quando você começa, o certo é você começar... desculpa, eu bati o dedo na mesa de novo, deixa eu falar de novo. É que quando você começa, o certo é você começar jogando contra o computador, porque aí os bots são bem burros, assim, os bonequinhos do PC. E aí quando você vai melhorando, aí você pode começar jogando contra outras pessoas, aí você não chega e morre. Porque o problema é que se senta pra jogar e você não sabe jogar, se você chega jogando com uma galera que joga faz anos, você não vai andar a lugar nenhum, eles vão te matar Mas mesmo. não era nem eu jogando, era ele que jogava já faz anos. Então ele não era um dos melhores da Noruega. Eu fico assim, você Gente, esse não era o ex que era louco? Sim, é verdade, Então. é verdade. O que eu tô falando? Por que eu acreditei Talvez pra nele? ele era o melhor do Noruega. Aliás, gente, eu queria dizer que eu não entendo eu nunca consegui jogar Among Us porque eu não entendi Nem o Among jogo. Não, eu não entendi o jogo. Você tem que fazer umas tasks e é tipo detetive. É pra você descobrir o intruso. Eu entendi o negócio do jogo. Você faz as tasks e você descobre quem que é o intruso. Eu nunca consegui passar, de 2 minutos. Você tem que jogar Zelda. Zelda é bom. Gente, eu jogo Candy Crush, tá muito bem pra mim. E aquele design home que é você compra os móveis e mobília a casa. Ai, gente. Não, eu joguei muito Zelda. E eu até, assim... o Zelda, eu acho que ele é feito pra sabe, cérebro de mulheres. Como você soluciona os quests, as coisas do jogo... mas funciona melhor pra mulher, porque eu tenho um monte de amigo que ligava pra mim pra perguntar, eu tô aqui, eu não sei como é que eu faço. Você tem que olhar ali e fazer assim, coisa e tal. A Mônica podia streamar a Zelda. Eu jogava Final Fantasy X. Eu joguei Final Fantasy. E jogava muito Sonic. Eu gostava de Mortal Kombat. Eu adorava. Gente, aquele Mortal maravilhoso. Kombat que tem o Liu Kang zumbi. Melhor Mortal Kombat. Nossa. Do PlayStation 3, acho. Vê o filme é super bom. Eu amei assistir o filme. Eles fizeram agora. Mas tudo bem. Mas enfim, voltando. O que ele começou a... Aí você para e pensa, o maluco foi demitido, tá na merda. Sei lá, se eu sou demitido... Eu acho que qualquer um faria isso. Fui demitido, deu merda. Eu vou trabalhar em qualquer lugar pra eu ter meu dinheiro. Sim. Vou arranjar um trampo. McDonald's tá sempre contratando, sabe? Eu vou fazer alguma coisa pra eu ter a minha grana. Mas não, Claro. o que ele começou a fazer? Ele passava o dia jogando videogame, streamando na Twitch, fazendo isso, jogando videogame pros outros verem. E foi aí que ele conheceu uma coisa que chama Cam Girls. As garotas Cameron. Não, Cameron. sorry. Cam Girls, para nossos ouvintes jovens, sabem o que é? São modelos que fazem performances eróticas pela webcam mediante pagamento de outras pessoas. Eu acho lindo que você acha que os jovens não sabem o que é uma cam girl. Mas eu sei são que os jovens que sabem o que é um cam girl. São os velhos que não... Que não sabem. Os velhos ainda vão lá pra esquina pra... É que se eu falar, velhos, vocês têm que saber, vai ser ofensivo. Se eu só falo que são jovens, os jovens pensam, tudo bem. Os velhos pensam, eu vou fingir que eu sabia desde o começo. Não, porque aí os jovens vão ficar... O que essa idosa tá falando? Claro que a gente sabe o que é um cam girl. A gente inventou os cam girls. É verdade. On. Gente, são aquelas pessoas no Pornhub que se masturbam na frente da câmera. Sim. Toda vez quando você vai no Pornhub, antes de... sempre vem aqueles pop-up comercial dos cam girls. Ele usava um site que chamava, acho que era Free Cam. Alguma coisa assim. Porque isso que... Mas não era porque de graça, isso que eu ia obviamente. perguntar, porque você disse que eles não gostavam de coisa muito sensual no Twitch. Não. Na Twitch o que ele fazia era só streamar. Ele ficava jogando as coisas dele na Twitch. Mas você disse que ele conheceu essa cam girl lá? Não, eu falei que ele passava os dias dele alternando entre jogar na Twitch e acessando sites de cam girls. E foi aí que ele conheceu uma cam girl da Bulgária, chamada Sylvie, que vocês podem ver que eu vou postar ainda, ouvintes, mas a segunda foto dessa coleção que eu mandei para vocês é a Sylvie. Okay. Tem várias fotos dela e ele aí, no decorrer, que a gente vai postando pra vocês no decorrer da semana. Nossa, ela era bem bonita. Sim. É uma cam girl da Bulgária. E aí, vamos Nossa, lá. ela é linda. Ela é bem bonita. Você estava tomando nota. Sim, 8 mil. 8 mil até agora. A Sylvie cobrava por minuto pela interação com ela. Esperta. E
ela cobrava por tokens. Então, ela cobrava 90 tokens por minuto. O que é um tokens? Token é tipo a moeda do site. Tipo, quando você entra nesse site... Você não compra você compra tantos e tantos tokens por uma quantia de dinheiro. É uma moeda que você pode usar no site. Ah, ok. 90 tokens era tipo $10. É o valor de 1 minuto de interação com ela. Ok, peraí, então vamos ver. 80 vezes 10. Eita. 90 tokens por minuto. Gente, peraí que a minha calculadora travou. Eu tenho... Obrigada, Windows, por esse blooper. Então, era 90 tokens por minuto. E cada... Então, vezes 60... O pacote de 90 tokens custava $10. Eita, pô. 1 minuto de interação com ela custava $10. Gente, é muito caro, viu? Essa mulher é muito cara. Meu Deus, que é isso? Eu acho que... Gente, eu vou... Esse vai ser o último episódio que eu vou fazer aqui nesse podcast, porque agora achei minha vocação de vida. Vocês querem saber quanto... ela era 900... Era 900... Não. Não, 90 tokens, 60 segundos. Vocês não sabiam matemática, gente? Sim, é que eu tava tentando fazer na calculadora na mesma... Pera, é 90 tokens 1 minuto. Isso. Sim, quantos minutos? Você quer saber quanto tempo vocês acham que ele ficava com ela por dia? 3 horas. 8 horas. 4 horas por dia. Todos os dias. 4 horas. Ele gastava $2.400 por dia para conversar com ela. Por dia. $2.400 por dia. Por dia. Mas é muito dinheiro. É muito dinheiro. Gente, vamos simplesmente cortar toda essa parte da matemática. Vocês querem que eu repita quanto que era? Ou vocês querem que eu já volte? Não, então, era 90 vezes 60 minutos. Peraí, então era 1.500 tokens por hora. Sim. Vezes 4. São 21 mil tokens. São 21 mil tokens. E basicamente, 600, sim. E ele gastava. Então, basicamente, ele gastava $2.400 por dia pra falar com ela. Sim. Por dia. Porque dá 240 tokens. Não, dá esquece 240. os tokens. Tudo bem. Esquece os tokens. O que é importante é que ele gastava $2.400 por dia. Vezes pra 10, falar com ela. É isso mesmo. E assim, ele não era a única pessoa que fazia isso. Inclusive, isso eu achei até bem bizarro. Tinha um grupo, tipo, de fãs dela, que eram vários homens que ficavam conversando com ela, que conversavam entre eles sobre como ela era linda. E, além dos tokens, ele também mandava vibrador, lingerie, coisas pra ela provar e usar pra ele. Enquanto ele também pagava tokens pra vê-la. E aí a gente fica se perguntando, né? É um cara desempregado de 28 anos, de onde saiu o dinheiro? Eu tô me perguntando como é que eu faço, tipo, se eu conseguir emagrecer tantos quilos até o inverno, eu consigo comprar um carro até o final do ano. Eu não tô me perguntando como ele pagou, eu tô me perguntando quanto eu vou cobrar. Mas, Natália, aqui, uma ideia. Será que a gente ganha mais se a gente fizer uma colaboração, eu e você? O quê? Um bração? Uma colaboração, sabe? Se uma Cam Girl ganha tudo isso, imagina duas juntas. Não sei, a gente pode ler True Crime de lingerie. Exatamente. Estou falando de True Crime. Na Twitch. Se bem que a Twitch, se a gente tiver de lingerie, não sei verdade, se eles a gente não gosta. A gente vai achar outro lugar. Mas tudo bem. OnlyFans, gente. Mas enfim, voltando. A gente vai começar o OnlyFans. Mas ele ganhava algum dinheiro no... Não? Não. O que ele falava? E aí, o que acontece? Tinha esse grupo de fãs dessa Cam Girl, que ele estava. E ele estava em vários grupos de, tipo, caras que curtem Cam Girls. Ele estava em vários fóruns. E pra todo... sim. Tá um cheiro de incel nesse grupo danado, viu? Gente, já pensou se a gente faz um canal, tipo, um OnlyFans, que a gente lendo True Crime de lingerie, o pessoal começar a pagar pra gente colocar a roupa? Tudo bem, você tá pagando, tá tudo certo. Pra mim não tem pessoal, problema. não, pelo amor de Deus, coloca a roupa que tá... Não tô querendo. Não tem problema. Tudo bem, você tá pagando pra colocar. Eu coloco até mais, coloco vários casacos, um por cima do outro, se você continuar pagando. Um avental, por que não? De uma vez.
Mas, enfim. gente, essa é a vida do incel, né? E aí, o que ele falava? Pornografia. O que ele falava nos grupos que ele tava? E não só nos grupos, mas pra Sylvie também. Ele falava que ele era um streamer famoso, que ele era um gamer famoso e que ele tinha muito dinheiro. É igual o namorado da Mônica, que era o melhor da Noruega. Mas assim, isso não é super fácil de você ir lá e só ver se é verdade ou não? Se você tiver interesse, sim, mas pensa que assim, o cara não é seu namorado. O cara Se, tá te dando dinheiro. Se eu fosse ela, eu penso assim, quanto que ele tá pagando, quem liga? Eu não vou jogar meu tempo pra... Não, então, pra ela, o dinheiro entrando, foda-se, sabe? Mano, ela tá na Bulgária, gente, pelo amor de Deus, sabe? eu também. E aí, mas na cabeça dele... A gente tá falando como se a Bulgária fosse um lugar fudido. Não é tão fudido assim também, não. Não, quer dizer que é longe pra caralho. Sim, é longe. Não é como se, tipo, nossa, deixa eu ver quem é esse cara, porque senão ele pode vir me stalkear na minha casa. Não. É verdade. Então, assim, e aí o que aconteceu? Ele ficava falando que ele era um streamer famoso, é um negócio que ela também nunca foi atrás, porque ele pagando pra ela tava tudo certo. E ele tinha na cabeça dele que ela era namorada dele. E ele falava pra todo mundo que ela era namorada dele. Ela é a namorada que tá no Canadá. E aí tem um vídeo. Ele mandou aquela namorada que você tem que não frequenta a sua escola lá. O menino da praia que você beijou, né? Eu fui de Não, aquela que todo mundo... Você fala quando alguém te acusa de ser boca virgem, você fala assim, não, eu tenho um namorado que ele não frequenta a nossa escola, ele estuda em outra escola. Sim. E aí tem um vídeo que ele fez pra ela, que eu vou ler a transcrição, que é... Oi, Sylvie, eu estou aqui saindo para jogar o lixo fora. Você poderia... Aí ele fala, please, pretty please, tipo, por favor, por favorzinho. Me mandaram dos seus vídeos. Eu não gosto de pagar para você me mandar coisas, eu me sinto esquisito. E quando você manda seus vídeos, eu me sinto tão bem. Por favor, se você puder mandar qualquer coisa de graça, eu agradeço, você vai fazer meu dia feliz. E aí ele mandou esse vídeo, e ela só respondeu, ela mandou um vídeo de 2 segundos, e que ela fala, your poor baby, e é isso. Your poor baby, you need to be a rich baby. E aí o que aconteceu? A Sylvie tinha o hábito de, os caras que pagavam, tipo, obviamente, tem os caras que vão lá e devem pagar, tipo, sei lá, 2, 3 minutos e nunca mais você vê. E tem os caras que falam sempre com você. O Grant pagava $2.400 por dia pra ela. Então, assim, ele era, se não o cara que pagava mais, um dos caras que pagava mais. E ela mandou cartões de Natal pra esses caras que pagavam mais, assinado. Certo. E chegou na casa dele. The High Rollers! E quem pegou, os pais dele pegaram o cartão. E eles perguntaram, como assim veio pra você um cartão de Natal de alguém da Bulgária? E era tipo... Não era minha cartão... namorada. Então, aqui não era um cartão de Natal, tipo... Era um cartão meio sexy hot de Natal, sabe? Sim, um cartão sexy hot da minha namorada, que mora na Bulgária. Então ela tem que mandar sexy hot, porque a gente... Então. E aí, foi esse exatamente o argumento que ele deu. Ele falou, não, mãe, pai, esta é a minha namorada. E aí o pai dele foi abrir o extrato bancário e descobriu que tinha dinheiro faltando. E não era pouco dinheiro que tava faltando, era muito dinheiro que tava faltando. Sim, $2.400 por dia. Foi aí que ele descobriu que o Grant tinha feito uma segunda hipoteca da casa. A casa tava paga, a casa era deles. Como é que ele podia fazer isso, gente? O George se assustou Até o George Ele se assustou com a minha reação, ele tava dormindo, tadinho. Eita, coitado. Ele fez uma segunda hipoteca da casa. Como é que ele podia fazer isso? Ele fez o empréstimo da casa, tendo um empréstimo, quer dizer, tendo a casa como garantia, além da segunda hipoteca. Ele fez vários cartões de crédito no nome dele mesmo, do irmão dele, do pai dele, da mãe dele. E ele roubou mais ou menos $60 mil do irmão dele. Meu Deus, gente. Vocês querem anotar o prejuízo? Queremos, vamos lá. $220 mil. Eita porra. O pai dele ia aposentar aquele ano, o pai dele precisou desistir de aposentar porque ele não tinha como quitar a casa. Ai, que judiação, e gente. Isso poderia ter sido evitado se o pai dele decidisse prestar queixa contra o Grant por roubo. O dinheiro seria... Foda-se, Sofia, você me deixou endividada aqui, vai pra cadeia, viu? Pelo menos na cadeia Eu também acho. Vai pra cadeia, que é lugar seguro pra você. É seguro, você pode treinar, você pode estudar lá, tá entendendo? Ou seja, ó,
se ele gastou 220 mil a 2.400 por dia, ele ficou nesse, entre aspas, namoro com ela durante 91 dias. Sim, 3 meses. Hum. Mas calma. Por enquanto ele tava 3 meses com ela nesse rolê. E os pais dele não quiseram que ele fosse preso. Então os pais dele desistiram de aposentar. E decidiram continuar trabalhando porque eles... Aí ele não aprende nada, né? Todo mundo fica sempre assim, não. O Jason, que é o... Gente, se eu roubar 100 real da minha mãe, ela me manda pra cadeia. Sim. O Jason, que é o irmão mais velho, ele conta que foi a única vez que ele viu o pai dele chorar. Foi quando o pai dele descobriu que ele tinha perdido todo o dinheiro e a casa. E que o pai dele disse que pro filho não ser preso, ele preferia continuar trabalhando. E aí, o que eles decidiram fazer? O Grant disse, não, eu vou resolver isso. E aí ele mudou pra casa da tia. A Dora. Sim. Endividar ela agora, né? O que aconteceu? Ele hipotecou a casa dela também. Não, ele roubou $20 mil da Dora pra ficar falando com a Sylvie. A Dora queria levar ele pra polícia e o Code se comprometeu a pagar a dívida pra tia se ela topasse não denunciar o Grant. Eu entendo que eles amam ele, assim, mas eles estão passando o pano, ele não aprende nada, não tem consequência de nada dos atos dele. Sabe, ele tem que, a gente crescer. já falou disso no episódio da Ida também, de pais que ficam passando pano pro filhinho. Para, vocês estão criando Hitler, seus filhos da puta. Põe na lista aí, 20 mil que ele roubou da tia. Tá. Depois disso, o que eles decidiram fazer? A família se reuniu e decidiram mandar ele pra uma reabilitação de viciados em internet, em pornografia da internet. Pode pôr na lista, 60 mil euros pra ficar 2 meses internado. Dólares, desculpa. Dólares, não euro, Não mistura valuta, porque aí fica... Desculpa, não. Daí fudeu. Aí vai quebrar o computador mesmo. A gente não vai sair daqui mesmo. agora. A gente não vai sair daqui Não, é hoje. 60 mil dólares pra ele ficar na rehab, era pra ele ficar 2 meses internado, ele saiu depois de 2 semanas. Mandava ele pra cadeia, isso é rehab, pronto, ele não vai poder acessar a internet lá. Ele saiu depois de 2 semanas, porque ele disse que ele tava curado, ele saiu mais cedo voluntariamente. Ele foi voluntariamente, mas ele só quis ficar 2 semanas, e quando você vai voluntariamente... Porque ele não tava curado, porque ele tava com abstinência de ir lá pra falar com a mulher na internet. Sim, sim. Não tá curado, aí, porra nenhuma. E aí o que aconteceu foi que ele voltou e a família dele conversou e eles decidiram que ele poderia voltar a morar na casa se ele seguisse algumas regras. E as regras que eles impuseram foi que ele ia ter que ter um telefone de flip que não tinha acesso à internet, um telefone normal. Um Douro. Douro é a marca de telefone que os idosos aqui na Noruega, sabe, pessoal velho que assim, sabe, ela não precisa de celular. Gigante. Exatamente, o botão é enorme e ele só pra ligar, sabe, só pra atender e ligar pros outros, não dá nem pra mandar mensagem, eu acho, porque os velhos não querem fazer, eles só querem ligar, sabe. Sim. Falaram que ele ia ter um desse, tipo um burner, um celular de flip. Ele tinha aquele que você compra no camelô, que você abre assim, daí fica... Hello, motor. Que você também tem que dobrar a antena pra fora, sabe? Parece um walkie-talkie, né? Sim. Falaram que ele tinha que usar esse celular, então parar de ter conexão com a internet, que ele só poderia se conectar na internet em casa pra jogar até meia-noite, depois de meia-noite ele tem que parar, que ele teria que arranjar um emprego. Eu vendi o computador dele, eu vendia tudinho, sabe? Dizia, isso aí vai pra pagar suas contas, viu, meu filho? Porque... E aí falaram que o pai dele deu a sugestão dele se alistar no exército, arranjar algum emprego assim pra ele tomar jeito. Ele não quis se alistar no exército. Claro que não. E o pai dele disse que ele teria que se comprometer a devolver tudo que ele tirou da família, porque basicamente ele vendeu a família pra uma pessoa que ele nunca nem viu pessoalmente. Eles falaram que ele conhecia 3 vezes. E aí o que aconteceu foi que essas regras foram colocadas pra ele e parece que eles tinham combinado de fazer algum tipo de intervenção e fizeram e deu tudo certo e tal. Ele falou que ele ia parar e aceitou tudo, porque também ele não tinha pra onde ir, porque é um loser do caralho, né? E aí o que aconteceu foi que um belo dia a mãe dele pegou ele mexendo no celular da mãe dele pra conversar com a Sylvie pelo Twitter. Eita. Pelo Twitter? Ai, gente.
Ela não responde. Assim, conversar com ela, quer dizer, ele mandou várias mensagens pra ela pelo Twitter e ela não. Tipo assim. Ai, eu só queria falar e ela, que new phone, who this? Ele. Eu só queria dizer pra você que, no caso, você tá preocupado, não ter escutado nada de mim, sabe? Mas eu tô vivo, tô tudo bem, não precisa ligar pro hospital. Ela manda aquele joinha da Mônica. Não, e aí, essa foi a gota d'água pra família. E aí, o que a família dele fez? Que foi uma coisa, inclusive, que foi recomendado pra família pelos profissionais da instituição que ele ficou 2 semanas, né? De viciados de internet. Os pais dele acessaram o computador dele, o Code sabia a senha do PC dele, e mandaram mensagem pra todo mundo, dos fóruns de putaria e da Twitch, e tudo mandando mensagem falando que ele não é um gamer famoso, ele é um desempregado de 28 anos que roubou todo o nosso dinheiro pra dar pra uma cam girl, e eu preciso que vocês parem de conversar com ele. Certíssimo. E que vocês parem. E mandaram mensagem, inclusive, pra Sylvie, falando que não era mais pra ela aceitar dinheiro dele. E ela? Pra ela, foda-se, né? Mas, enfim, ela mandou joinha. Ela mandou joinha da mãe. E aí, o que aconteceu foi que até hoje a gente não tem muita certeza do que aconteceu. O que a gente sabe com certeza é que um dia a namorada do Code disse que ele contou pra ela que os pais dele tinham pedido pra ele ir pra casa porque eles iam precisar expulsar o Grant de casa. Oh, meu Deus. E o Code disse pra ela, tipo, eu preciso voltar pra casa mais cedo. E aí ela perguntou pra quê? E aí ele falou, pra lidar com merda. Que é basicamente, né, lidar com o irmão dele, loser. Sim. E aí, depois disso, o Code não apareceu pra trabalhar no dia do shift dele. Isso nunca tinha acontecido. E o que aconteceu foi que o chefe dele, do hospital, pediu pra polícia fazer um welfare check na casa. E aí tem todos os procedimentos de welfare check. Então, por exemplo, eu acho até que quem tá acostumado a ver esses vídeos de polícia se lembra daquele caso do Chris Watts. Uhum, que tem toda a polícia só pode entrar primeiro se alguém da casa autorizar. E se não tiver autorização, porque você não consegue falar com ninguém da casa, a polícia tem que entrar, contanto que ela se comprometa a não causar nenhum dano à propriedade. E aí, então... Porque o welfare check não é uma denúncia contra alguém. Você tá indo lá pra ver se a pessoa está bem. Sim. Pra ver se a pessoa não desmaiou, bateu a cabeça e tá sozinha, Eu me lembro entendeu? no caso do Pazuzu, que eles foram fazer o welfare check e eles disseram, não, tudo bem, eles não tiveram nenhum... A polícia tem que ir embora. Sim. E também sem um mandato, você não entra na casa nem no carro de ninguém. Então, você precisa ser bem cuidadoso, E aí, o que aconteceu foi que eles conseguiram entrar... um dos policiais conseguiu, tipo, arrombar a porta. Tipo, ele conseguiu abrir a fechadura sem causar dano em lugar nenhum. E foi uma cena que ele nunca vai esquecer. Quando ele chegou, a primeira coisa que ele viu foi a Margaret. Ela estava, tipo, na frente do computador. Tinha uma meia taça de vinho. O computador estava ligado. E tinha um frango que tinha acabado de ser tirado do forno na cozinha. Era uma dessas salas com a cozinha conjugada. E ela tava com um tiro na cabeça, na nuca. Ela tava caída na frente do computador. A cena do crime indica que ela não viu quem atirou nela. Depois disso, eles encontraram o Chad. O Chad tava no chão. E o Chad também tomou tiros por trás. Ele tomou 3 tiros. E na garagem, eles acharam o Code. O Code viu quem atirou nele. E o corpo do Code foi mexido, porque assim, o Code também ele foi morto com um tiro na cabeça, mas quando a polícia viu a cena do crime, eles já viram que tinha alguma coisa errada, porque a poça de sangue estava nos pés dele, que indica que o corpo dele foi movido. Ele estava com a roupa do trabalho ainda, ele estava com a roupa de enfermeiro, aquela roupa de hospital. Gente do céu. E aí, eles acharam uma carta nas coisas. E a carta estava escrito: Grant, eu vou tomar conta de todos os seus problemas. Eu só preciso que você volte. Não posso viver sem você, irmão. Eu disse que cuidaria de todos os seus problemas na casa e eu cuidei. Ninguém vai te incomodar de novo em relação a isso. Só, por favor, volte pra casa. Eu não posso fazer isso de novo. Se você acha que eu sou parte do problema, então eu realmente
não sei o que eu posso fazer, mas eu vou fazer tudo o que eu puder para ajudar você. E eles acharam essa carta super esquisita e sem sentido. E isso mais o fato de que o corpo do Code tinha sido mexido mostrava que não tinha... Porque a impressão que a polícia teve foi que alguém mexeu na cena do crime para parecer que o Code tinha matado os pais e depois se matado. Uhum. Mas por conta do movimento do corpo, que deu pra ver que o sangue ficou no chão e não na cabeça, era impossível que isso tivesse acontecido, que fosse o fato. Uhum. E esse é um detalhe do caso que ele é bem, assim... é bizarro porque é uma cena de crime horrível, mas o que me chamou mais atenção desse caso é que quando eles foram examinar o corpo do Chad, eles viram que o polegar dele tinha sido limpo. Porque ele tava cheio de sangue, mas o polegar dele tinha sido limpo e o celular dele tinha sido levado embora. Quer dizer... Ai, meu Deus. Desbloquearam o celular dele usando o dedo dele morto. E o celular dele logou em camgirls.com. Claro. Ai, mas... eu fico imaginando ainda... Pelo menos ele não cortou esse dedo do sabe? Do pra pai, levar pra com ficar ele. É, que nem levando. eles fazem Não, filme. mas eles pegaram o histórico... Não, porque... Não sei se vocês sabem agora... Exatamente porque já teve casos que as pessoas cortaram o dedo, mas esse sensor é por calor. Só digital sem a temperatura. O dedo não ajuda de nada se o corpo já tá frio. Mas, quando eles pegaram o histórico do iPhone do Chad, tinha como desbloquear iPhone. Como desbloquear iPhone sem a senha. Que, tipo, ele tinha que ficar usando o telefone. E aí viram que a pessoa que usou mudou as configurações pro telefone nunca bloquear. Por que ele não pegou o computador? A mãe dele tava no computador? Ele pegou... nunca saberemos. Sim, ele... O que sabem foi que acharam... Era um stationary, talvez. Não sei. Eu sei que todos os cartões de crédito dos três, da Margaret, do Code e do Chad, tiveram fotos tiradas pelo iPhone do Chad, depois eles viram. E as contas deles foram secas no site de webcam, de Camgirls. E aí eles acharam o Chad no motel. E por que eles acharam o Chad no motel? Porque ele pegou um ônibus pra esse motel e... Chad ou Grant? Desculpa, o Grant. Desculpa, eu troquei. Eles acharam o Grant... Chad morreu, gente, desculpa. Vamos lá. Eles acharam o Grant no motel. E eles acharam ele no motel por quê? Porque ele usou o telefone do Chad. Isso que rola... lá nos Estados Unidos, eu não sabia disso, mas pra você andar na Flórida é que nem o metrô de Londres. O metrô de Londres você consegue passar com seu celular, né? O bilhete. Em vez de ter que comprar um cartão. Aqui e aí... também. Aqui não. Mas enfim, o Grant usou o celular do Chad pra passar no ônibus. Isso ficou registrado. Foi assim que a polícia conseguiu, pegando os registros do celular, que a polícia conseguiu descobrir onde ele tava. Porque, Ele ainda é burro. Isso Ele que é burro. ruim. Ele é incel, ele é um assassino, ele é babaca e ele ainda é burro. Sim. E aí, enquanto ele estava no motel, que a gente acha que não pode piorar, ele escreveu uma carta de desculpas para a Sylvie. Para Sylvie! Pra Sylvie. Não para a família dele, para Sylvie. Pessoal, eu peço pelo Pessoal? Pessoal, everyone. É que não era só pra Sylvie, tá? Ele também pediu desculpa pros amigos punheteiros dele do grupo. Ah, sim, claro. Ai, Pra comunidade. Sim, porque ele tava com vergonha depois Sim. daquela mensagem que a família tinha mandado, né? Sim. Aí ele escreveu: pessoal, eu peço pelo seu perdão em relação à minha estupidez. Eu nunca vou ser capaz de me perdoar por fazer a Sylvie ficar triste. E por trair a confiança dela em mim. Apesar das muitas coisas que eu tentei fazer serem para ela. Eu sei que ela acabou ficando chateada, mas eu gosto muito dela e desejo que ela me dê uma segunda chance no seu chat room. Eu acho que é seguro dizer agora que todo mundo sabe que que eu cometi um erro drástico com a Sylvie. Eu deixei ela triste, deixei ela muito chateada e acabei com o Natal e o começo de ano para ela. Eu não vou entrar em detalhes, porque esse não é o propósito dessa mensagem, mas eu menti para ela e para vocês, caras, desde o começo sobre eu. Eu não sou um professional gamer, eu não tenho a minha própria casa e não dirijo uma BMW. O pior aqui é em relação ao gamer. Eu só não entendi o que ele quis dizer, porque só the major one here was the gamer. A maior mentira. A maior mentira foi ter falado que ele era um gamer internacional, que ele era um gamer
profissional. Eu não acho que essa tenha sido a pior coisa que você tenha feito, mas tudo bem. Então, assim, eu fico pensando assim, essa carta de desculpa pra esse grupo, o pessoal tá aí zero, sabe... Interesse. Que todo mundo... Quem é esse cara? Inclusive esses caras depois, a gente vai ficar sabendo, foram usados até no julgamento dele para depor contra ele. Claro. Com certeza. Ninguém conhece ele. São o quê? São um monte de babaca falando num grupo de internet, se escondendo atrás da anonimidade da internet, tá entendendo? Por isso que ele podia falar que ele era gamer, que ele era isso, que ele era aquilo. Imagina, 100% desses caras também estavam contando um monte de mentira lá. E aí o que acontece? A polícia achou ele, né, por conta do celular do Chad que o Grant usou, e ele foi levado pra delegacia. Mas assim, isso eu fui descobrindo também pesquisando esse caso. Tem 3 coisas que você pode conseguir nos Estados Unidos, porque a ideia da Flórida já era pedir a pena de morte pra ele. Claro. Pra você poder pedir a pena de morte, você tem que ter uma dessas 3 coisas. Você tem que ter uma confissão, você tem que ter DNA na cena do crime, ou você tem que ter a arma do crime que ligue o assassino à cena. E por mais que o Grant seja bem burro, não tinha nada disso. A arma do crime nunca foi encontrada. Não podia, assim, se tivesse cometido outro crime no ato de cometer o crime de assassinato, se você cometer outro crime além do assassinato, você pode também ser condenado à morte? Eu acho que no Texas é assim. Se você, roubou alguma coisa e quando você matou alguém, você pode ser condenado à morte. Então, pra você poder ser... Se você roubou alguma coisa, por exemplo, você tem que ser prosecuted, você tem que ser acusado. A família dele nunca prestou queixa dele. Não, mas ele roubou o celular do irmão dele e coisa e tal. Mas não tem queixa. Não tem queixa. O problema é que, assim, tudo que eles acharam contra ele... Óbvio, as evidências são gritantes de que foi isso que aconteceu. Mas a arma do crime nunca foi encontrada. Todas as armas que estavam na casa não foram levadas. Nenhuma das armas que estava na casa, porque os dois gostavam muito de arma e tal, nenhuma das armas foi usada pra cometer os assassinatos. Então eles nunca acharam a arma que ele usou pra matar a família. Não tinha nenhuma evidência, nenhuma digital lá que fosse tipo fora do comum, que não fosse tipo do cara que mora na casa, sabe? Ele morava lá, né? Mas não tinha, tipo, DNA nos corpos. Porque, gente, ele era enfermeiro. Ele provavelmente fez tudo de limpou. luva. E fez tudo de luva, limpou. E aí, o que aconteceu foi que a polícia chegou, levou ele pra ser interrogado, já pensando em como fazer ele confessar. Ele nunca confessou. Mas, ao mesmo tempo, quando ele chegou lá, em nenhum momento ele perguntou o que tinha acontecido. E ele já começou a falar da família dele do passado. Entendi. A versão que ele conta é que teve uma briga, que descobriram que ele ainda falava com a Sylvie, que a família dele expulsou ele de casa e ele foi pro motel. E que quando ele saiu da casa, tava todo mundo vivo e bem. Então, que ele diz que ele acha que talvez o irmão dele tivesse matado os pais e se matado para protegê-lo, e mencionou a carta que o irmão dele deixou. Ai, que burro! E aí a polícia pressionou ele, e ele confessou que foi ele que escreveu a carta. E aí perguntaram pra ele por que ele escreveu aquela carta. E ele disse que não sabia. Ninguém perguntou pra ele o que você tava fazendo então com o celular do seu irmão, do seu pai. Do seu pai. Ele disse que ele tinha um problema de vício em Cam Girls, que ele roubou o celular do pai quando ele saiu pra poder pegar os cartões e falar com a Sylvie. O que, em teoria, não é... É um negócio que, assim, claro, tá na cara que ele tá mentindo, mas, ao mesmo tempo, eles não tinham nenhuma evidência física pra desmentir o que ele contou. Seria. E aí... Ai, gente... ele foi... obviamente, tem uma cena que é bem... Pra quem gosta dessas coisas, né? Esse caso ficou bem famoso porque é super recente. Isso aconteceu, agora ele foi pego em 2019. Foi desenho no final do ano, né? E tem o vídeo do interrogatório pode ser visto na íntegra, até pra quem gosta. E a delegada, ela é muito firmeza, assim. Tem uma hora que ele tá contando essa historinha pra Boi dormir, e que ela pega as fotos da cena do crime, e ela fala, então quando você saiu de casa, sua mãe não tava assim? Ela põe a foto da mãe na frente dele. Seu pai tava assim? Seu irmão não tava assim? E ele não consegue olhar pras fotos. Ele olha pro lado, e ele começa, tipo... A querer chorar e tal, mas assim, ao mesmo tempo ele nunca confessou, então a polícia nunca conseguiu nem a confissão, nem as evidências, nem a arma do crime. Mas, muito embora ele não pudesse ser condenado à morte, ele foi condenado à prisão perpétua, sem possibilidade de condicional. Ótimo.
O Jason... E até que eu também não concordo com pena de morte. Não sei por que eu fiquei aumentando isso, mas tudo bem. Mas é porque... tá bom. A gente não concorda, né? Mas que é um caso que é muito revoltante, porque... É um caso que é tão revoltante que dá vontade de matar mesmo. Eu acho que é o motivo mais fútil que eu já vi. E eu vivo pesquisando essas coisas. Eu acho que eu nunca tinha visto um motivo tão fútil pra um caso. E uma família que, tipo... Gente, não tinha nada de errado na família dele. Não teve nada de errado na infância dele. Não era uma pessoa que apanhava. Não era uma pessoa que teve uma infância difícil. Não. Tipo, a família dele era extremamente supportive, sabe? E aí, a última notícia que a gente tem dele é que o pedido de fiança dele antes do julgamento tinha sido $750 mil. E ele ficou tentando acionar o seguro de vida da família dele pra pagar. E aí, nossa! Gente! E o juiz bloqueou, falou que ele não poderia usar a fiança que tivesse Claro que não! E aí, ele disse que se alguém quisesse pagar a fiança dele, ele venderia os direitos exclusivos da história de vida dele pra essa Também pessoa. Não pode. Não, isso até poderia, se alguém quisesse pagar, mas não quis. Pode. Você não pode ganhar dinheiro por motivos do seu crime. Mas pra pagar a fiança, pode. Não sei. Ele ofereceu. Aí eu já não sei, realmente não sei. Sei que ele ofereceu. A Lori Vallow, que a gente teve um episódio também sobre ela tentou fazer isso pra pagar os advogados dela, mas não pode. Eu não sei. O juiz disse que ela não pode ganhar dinheiro. Pode ser uma variação de estado pra estado. De repente, na Flórida, você precisa de uma convicção pra essa lei. É isso que é, né? Os Estados Unidos não é um país unido, é um país com 50 países diferentes, que cada estado funciona como uma república, uma democracia. Então eu não sei, eu sei que ele pediu, eu não sei, porque, assim, pedir a gente pode pedir o que a gente quiser, né? A gente tem que aguentar as consequências que a gente pede. Eu sei que ele fez esse pedido, que ele jogou pra galera que se alguém topasse pagar esses $750 mil, ele daria os direitos da história dele com exclusividade. Ninguém quis. A Sylvie precisou mudar Hoje não, Faro. A Sylvie segue sendo Cam Girl, mas ela teve que mudar de nome, porque o nome dela foi usado nos autos e ela começou a tomar hate de todo mundo, porque também, veja bem, né? Sim. E o que não é obviamente que deram hate na mulher, que não tem absolutamente nada a ver com o rolê do homem, mas ele que fez a só merda. Fazendo seu trabalho, ganhando seu dinheiro. Tentando ganhar seu pão na Bulgária. Eu acho que o ponto que ela começou a tomar hate foi que depois que os pais falaram que ele tava usando o dinheiro da família pra pagar ela continuou aceitando receber token dele. Mas aí puta que pariu, Silvio, eu tô aqui te defendendo, né, minha filha? Não, é o motivo... Facilita a minha vida, porra. Mas sei lá como é que ela vai fazer diferenciar ele de todos os outros que estão pagando ela também. Eu fico pensando, se fosse eu não sabia nem como fazer isso em prática, sabe? A Mônica não sabe nem logar nos negócios do podcast. Eu não sei fazer um story no Instagram, então... não, eu acho que assim, gente, quem tomou a decisão de matar a família inteira não foi ela. Eu acho que é desnecessário. Mas descobriram até que ela usava o nome de verdade dela pra fazer os vídeos, o que é um negócio que... E tá nos autos do processo o nome real dela. E aí, pra parar de tomar hate, ela trocou de nome, mas ela segue trabalhando, segue bem. O Jason foi o único que sobrou, né? Foi o irmão mais velho. Que não morava com os pais, ele só ficou vivo porque ele não morava com os pais. E a última coisa que o Jason disse pro Chad antes de ir embora foi quando eles conversaram. E dá pra ver isso também no vídeo em que a polícia tá interrogando ele, eles chamam o Jason pra ajudar. A frase que o Jason disse pra ele é: eu vou rezar por você porque você foi a única pessoa da minha família que sobrou. Eu não posso mais rezar pela minha mãe, não posso mais rezar pelo meu pai, nem pelo Cody. E ele foi embora e eles nunca mais falaram. E provavelmente nem vão se falar, porque também eu não julgo o Jason. Também não. Nossa, gente, se minha irmã mata minha mãe, eu nunca mais olho na cara dela. Eu tento esquecer que ela é minha irmã. Amanda, se liga. Já tô te avisando desde já. Eu acho que o Sérgio tem mais medo de mim do que eu tenho medo do Sérgio de fazer uma coisa dessa. Eu deveria, Eu acho que esse caso, eu acho que assim, as definições de parasita foram atualizadas, porque pra mim é uma pessoa que não fez nada além de sugar dos outros o tempo inteiro. Eu acho Aliás, vocês querem saber quanto que ele sugou? Com aqueles 8 mil inicial, foram 308 mil. Você tem que colocar. Você tem que colocar mais 10 mil que eu esqueci de comentar.
que eles tinham uma viagem pro Japão marcada, que o Grant não podia mais ir porque ele tinha sugado todo o dinheiro de todo mundo e o Cody pagou pra ele ir com ele. Antes dele matar, obviamente antes deles. Então 318 mil dólares por causa de uma cam girl e a vida de 3 pessoas. Ai, gente, pelo amor. Fora o mortgage da casa, né? Porque... O remortgage da casa, sim. Mas o mortgage da casa não tava naqueles 220 mil que ele tinha custado? Não, tava sim, porque foi no... Acho que tava sim. Ah, tava sim. Não, tudo bem. Mas, gente, pelo amor de Deus, né? Quanto vale a vida da... quanto vale a vida da sua família, né? Quanto vale Não, e assim, eu acho que realmente, eu acho que é o motivo mais fútil. É pior que a Suzane, gente. Eu fico assim pensando... É pior que a Suzane. Eu fico pensando assim, qual o endgame, qual o goal dele, qual, sabe, o que ele quer, qual o resultado que ele tá querendo, porque, assim, depois que ele mata a família, onde ele vai pegar dinheiro da onde? Como é que ele vai continuar com esse... E o ponto, eu acho que ele matou as únicas pessoas que se importavam com ele, agora ele não tem ninguém. Tipo, ele conseguiu eliminar... Que é o que ele merece. Que é o que ele merece, sim, é o que ele merece, mas que a família dele, infelizmente... O erro da família dele foi amar ele demais e não saber puni-lo do jeito que ele merecia ser punido, sabe? Sim. Porque eu fico imaginando, pensa que o Cody... Parando pra pensar no Cody, eu fico com uma dó, porque esse moleque não fez nada de errado na vida dele, além de apoiar o irmão dele. Ele se endividou pelo irmão dele. Ele tomou... Não só se endividou, ele não só teve 60 mil dólares roubados pelo irmão dele, como ele ainda assumiu os 20 mil que ele roubou da tia... Pra tia não denunciar o irmão, porque a tia queria denunciar o cara. Ele pagou os 8 mil primeiro do primeiro advogado. Sim. Ele pagou 20 mil pra tia. Ele pagou 10 mil pra essa viagem do Japão. Ele pagou um monte de dinheiro. Ele, sabe, ele... Ai, nossa. Nossa, gente, pelo amor de Deus. Eu não tenho assim, os pais não sabiam que estavam sendo roubados pelo Grant. Mas o Cody, ele sabia que tava dando dinheiro, ele tentou, sabe... Eu entendo que isso seja por boas intenções, mas... Gente, criem seus filhos para saber lidar com as consequências dos próprios atos. Sim. Por favor. Parem de criar filho passando a mão na cabeça e deixando eles fazerem tudo o que eles querem, porque o mundo não vai tratar eles da mesma forma. E daí a gente vai ter que... A sociedade inteira não é obrigada a lidar com os filhos que você criou. Sim. Sabe? Eu falo pra minha filha o tempo todo, sabe? Quando as coisas não vão do jeito que ela quer, ela fica super frustrada, mas eu quero. Porque ela não tem cabeça dura. É uma criança, gente. Ela é uma criança, mas eu falo pra ela, olha... A mãe não tá fazendo isso aqui pra ser ruim, não. A mãe tá fazendo isso aqui porque o mundo não vai dizer sim pra tudo que você quer. Tudo não vai dar certo do jeito que você quer. O mundo, sabe, muito, muito erro, muita falha, e é melhor você aprender antes de ficar totalmente frustrado com o mundo e ser fodida pelo mundo. E aí agora eu volto pra aquele ponto do começo, que eu desconfio, a polícia nunca conseguiu provar isso. Mas pelo que eu li do caso, uma coisa que eu acho, pra mim, ele já roubou quando ele roubou o remédio, ele já tava viciado em falar com a menina pela webcam. Porque se ele não tava usando as drogas, ele tava viciado em alguma coisa pra precisar desse dinheiro de cometer o crime, né? Sim, porque eu acho que provavelmente no começo, como ele morava com os pais, ele devia gastar só todo o salário dele. E se endividar em cartão de crédito, e ninguém percebia porque E aí não foi suficiente, aí ele deve ter comido. Eu acho que ele já... Se esse remédio custava $700 o frasco, dava 1 hora e pouco com essa menina. Eu acho que ele começou a roubar, porque o que ele roubou, os 8 frascos, dava 2 dias falando com ela. E esses outros frascos são só o que a gente sabe, Exato. Né? A gente não sabe se ele conseguiu roubar alguma coisa sem a gente que não foi descoberto, né? Não, a polícia diz, depois que o caso estourou, né, que aí foram rever tudo o que aconteceu com ele, viram o primeiro processo, o hospital desconfia que o remédio estava sendo roubado fazia muito tempo. Então, assim, eu acho que era um vício que tava aí mais... Obviamente não faz tanta diferença, mas hoje, assim, parando pra pensar e voltando, eu acho que já era o começo aí... Se o Cody não tivesse pagado os 8 mil no começo, ele tivesse sido preso pelo roubo de remédio, talvez a família estivesse viva hoje e a gente não conhecesse esse caso, sabe?
Assim, pensa provavelmente a família estaria viva e provavelmente ele teria aprendido alguma coisa. Provavelmente ele já estaria fora da cadeia ou tá pra sair e se ele não tivesse aprendido porra nenhuma, ele já devia estar de volta na cadeia, que era o lugar que ele pertence, se ele não consegue aprender nada de consequência na vida. Ai, gente, é triste. Mas, gente, ótima história. A Renata tem que sair, então eu vou wrap it up. Bem. Gente, ótima história. Muito obrigada, dona Schmidt. Como e sempre. criem seus filhos direito, gente. E se você gostou desse podcast, se você gostou desse episódio, segue a gente em todas as redes sociais, aqui no Spotify, ou no Deezer, ou no agregador em que você baixa os seus podcasts. Orelo é um agregador de podcasts que remunera o seu podcast favorito. Então você pode apoiar a gente na Orelo, ou você pode ouvir lá e a gente ganhar uns centavinhos aí por cada ouvida, cada download. Então faça isso, gente, por favor. Se inscreve no nosso canal do YouTube, a gente realmente precisa de muita ajuda para fazer nosso canal crescer. E é isso, gente. Eu acho que é isso. Se você tiver sugestões de casos, mande para o patramadapod@gmail ou no nosso Instagram, patramadapodcast. A gente demora, mas a gente lê tudo. A gente lê tudo e sempre que a gente recebe indicações de casos, se não é um caso que a gente já estava pensando em fazer ou um caso que a gente tem alguma coisa contra fazer, a gente vai acabar fazendo eventualmente, tá? Então manda pra gente e quanto a correções, qualquer tipo de correção em comentário, faz nos comentários do post do episódio, que daí todo mundo vê, a gente cria um debate, todo mundo consegue ser corrigido. Sim. Porque senão a gente vai esquecer e a gente não quer esquecer, gente, de verdade. A gente é tia da internet, gente, não é por mal. A gente esquece, não é por mal, mas a gente vai continuar respondendo as mensagens de vocês sempre que vocês mandarem. De novo, muito obrigada pelo apoio e pelo carinho depois do último episódio. Como eu sempre falei muito essa semana passada, agora, que a gente tem os melhores ouvintes. Nossa, vocês são os melhores ouvintes do mundo. A gente recebe muito pouco hate, muito, muito carinho, muito, muito amor de vocês e a gente ama vocês. Vocês fazem nossa vida melhor. Sim. Gente. Agora deem mais dinheiro pra gente no Catarse também. Se você gostou da gente a ponto de querer apoiar, virar um produtor executivo do nosso show, nós estamos no Catarse. Lá você pode comprar assinaturas de R$10 e R$20 por episódios bônus e canequinhas que já estão a caminho. Então, faça isso, se você puder, se você conseguir, se você quiser, se a pandemia não te tirou todas as moedinhas que você tem ainda. E as perspectivas de futuro. E é isso, gente. E Radebra. Radebra. Slá. Bye, bye.